Vivência do Ivo. Boa noite, necromorfos. Tudo bom? Aqui é o Nino e hoje eu vou falar sobre um jogo, cara, que me tocou o terror quando eu era moleque, lá em 2008. E acho que é um jogo que ninguém estava esperando por ele, numa época em que os jogos de terror ali, de survival horror, estavam em baixa. Os Silent Hills ali que estavam saindo, né, naquela época estavam péssimos. Resident Evil tinha virado jogo de ação. Então o Dead Space veio para se firmar aí como um pilar do terror puro, do terror clássico mesmo de sobrevivência, mano. Então hoje a gente vai relembrar o clássico Dead Space lá de 2008 e falar também sobre as mudanças do maravilhoso remake que saiu em 2023, mano. Então sem mais delongas, vamos começar. Bom, esse jogo, eu lembro que eu joguei ele logo no lançamento e eu tinha o Xbox 360 desbloqueado nessa época. Então, sei lá, cara, de vez em quando ali eu ia no camelô da cidade e comprava ali alguns joguinhos, né? Na época eram baratinhos, então a gente conseguia comprar, ter acesso a bastante jogos. E nessa época eu ainda morava na cidadezinha do interior, né? Tava prestes a mudar pra cidade grande, assim. Então eu não tinha internet, não tinha nada, cara. Então a gente ia no camelô e escolhia os jogos basicamente pela capinha deles, né? A capinha ali, se olhava, chamava tua atenção, tu comprava. Porque na época não era caro, então se você comprasse um jogo ali que você não gostasse, tudo bem, cara, não tem problema, né? Não ia perder tanto dinheiro assim. E aí eu lembro que a capinha do Dead Space me chamou bastante atenção. Eu não lembro se eu já tinha visto alguma coisa sobre esse jogo antes. Eu acredito que sim, porque sempre gostei de jogo de terror, né, cara? Survival horror e tal. Mas o que eu me lembro é que eu comprei esse jogo. E aí eu chamei um amigo meu na época pra ir em casa pra gente jogar. Eu falei, ó, um jogo de terror e tal, mas é bem de tiro, bem de ação assim, né? E aí eu tinha no meu quarto, cara, uma TVzinha antiga, 20 polegadas assim, aquelas que a tela era meio que uma bolha assim, e ela tinha pezinho de geladeira, cara. Ela era uma TV bem antiga mesmo, a gente comprou ela usada num segunda mão, pedi de aniversário pra minha mãe. Eu lembro que a gente pagou R$ 100 nela, uma TV de 20 polegadas, né? A imagem não era das melhores assim, mas tudo bem, não tinha problema, né? Eu joguei muito meu Dreamcast nela também, e aí meu 360, porque nessa época, mano, eu jogava 360 ainda ligado no cabo AV, áudio e vídeo, mano. Aquele cabinho que tem três cores, amarelo, branco e vermelho. Pois é, eu joguei Dead Space aí, cara. Nesse setup aí. Aquele primeiro modelão do Xbox, né? HD de 20 GB e tal. Pois bem, cara. Eu só posso dizer pra você que tanto eu quanto o meu amigo não estávamos preparados pelo terror que a gente iria encontrar, cara. A gente falou, vamos deixar pra jogar de noite, né? Quando tiver sem sol e tal. E aí a gente apagou a luz, assim, e colocou o volume alto na TV e a gente não estava preparado por aquele jogo, cara. Posso te dizer isso com certeza. Bom, antes da gente entrar no gameplay, né? Vamos lembrar um pouquinho da história do Dead Space, né? Do que acontece no jogo, cara. O que já chama atenção logo de cara no Dead Space é que, como o próprio nome fala, né? Ele é um jogo que se passa no espaço mesmo, mano. E a gente não tinha aquilo ali, né? Um jogo bem na pegada do Aliens, o Resgate, né? Então, ele já tem esse diferencial. Ele já começa no espaço, tá? E você não é um super soldado, um fuzileiro, tal. Você é apenas um Zé Ruela, cara. E eu gosto de jogos em que você é uma pessoa, digamos, normal, um cara normal, né? Que você não é um super soldado, porque o que o terror proporciona pra você, né, cara? Essa sensação de impotência, cara, de que você tá completamente vulnerável ali. Então, quanto mais vulnerável você tá, né, quanto mais desempoderado você se sente, mais o terror é efetivo, né, cara? Então, eu gosto desses tipos de jogo também. Então, no Dead Space, você é o Isaac Clarke, que é um engenheiro, né? E o jogo começa com você e a sua equipe, sua pequena equipe, né, chegando numa nave de mineração chamada USG Ishimura para investigar um pedido de socorro. E ao mesmo tempo, o Isaac ele tem um motivo mais pessoal, que é reencontrar a namorada dele, a Nicole, né, que ela tá na USG Ishimura, ela tá nessa nave. Só que quando eles chegam na Ishimura, cara, eles percebem que a nave está completamente apagada, desligada, ninguém responde as comunicações, né? Eles ficam meio, ué, o que aconteceu e tal, tentam contato, não conseguem e atracam na nave. E aí, meu amigo, é que começa o nosso pesadelo. Então, quando eles atracam na nave, bem no comecinho ali mesmo, na primeira salinha ali logo de entrada, tá tudo apagado, não tem ninguém. Então, você entra ali numa cabine para tentar
religar as luzes, né, cara, pra tentar religar a energia, pra poder abrir as portas, pra chamar um elevador, pra descobrir o que tá acontecendo e tal. E essa cena é muito impactante porque você tá atrás de um vidro assim, e a sua equipe tá do outro lado da sala, né, atrás desse vidro. E aí, conforme você tá tentando ali religar os sistemas, cara, já aparecem os inimigos do jogo. Então é muito rápido, cara. Não tem aquele build-up, sabe? Ele não vai criando a tensão, assim, cara. Ele já te joga no meio do pesadelo mesmo, cara. E isso foi algo muito impactante, a gente não tava esperando, né? Isso, como eu já até comentei uma vez, assim, em algum dos vídeos, cara, que eu sinto falta dessa escassez, cara. Escassez de informações, por exemplo, né? Então, por exemplo, hoje em dia vai sair um jogo. Antes sequer de o jogo sair, cara, a gente já sabe quase tudo o que tem pra saber sobre o jogo, né? Os trailers hoje em dia mostram muita coisa, mano. Tem muitos gameplays que saem antes também, então quando o jogo sai você já não tem surpresa nenhuma, né? Então até hoje isso é uma política que eu tenho de evitar ver conteúdo de jogos que eu quero muito jogar, né? Então o Dead Space a gente não sabia nada, mano. A gente só sabia que era um jogo de terror, né? Beleza. Então desce esses necromorfos ali que são os inimigos do jogo, né, cara? E já começa a retalhar a galera, velho. E você tá ali atrás daquele vidro vendo tudo, mano. E você não pode fazer nada, porque você tá trancado atrás daquele vidro numa outra porta ali, num outro cubículo, vamos dizer assim. E aí os teus aliados começam a ser retalhados, e aí a galera começa a tirar de volta, né? E aí já morrem algumas pessoas ali da tua tripulação, e só sobra os personagens, digamos, importantes, mais principais ali, né? Então fica basicamente você e mais dois personagens que sobraram, que é a Kendra Daniels, que é uma analista de sistemas, que ela vai te acompanhando durante algumas missões, né, e tal, passando algumas informações e tal. E o Zack Hammond, que é o oficial de segurança da equipe de resgate, mano, que é, né, o oficial de segurança da tua equipe aí. Então é basicamente você, o Hammond e a Kendra, cara, né, que sobrevivem. E aí vocês estão ali naquele ambiente, né? Porra, o que tá acontecendo aqui, cara? E é claro que enquanto você vai jogando ali, tentando descobrir o que tá acontecendo, né? Tem o fator da Nicole, né, cara? Que é a namorada do Isaac, ela é a médica da Ishimura, né? Então você também tá tentando descobrir o que aconteceu e encontrar ela, né, cara? Só que a nave tá sem sistema de comunicação. Então você não sabe onde ela tá, o que tá acontecendo, né? E conforme você vai jogando, as coisas vão sendo reveladas pra você. Bem, como eles estão só em três, então eles decidem se dividir, os três personagens se separarem. Cada um vai para uma parte da nave para tentar, né, ampliar aí as opções de busca, tentar descobrir o que está acontecendo mesmo. E você só tem, geralmente assim, 90% do jogo, você só tem contato com o teu time por vídeo, por áudio, assim. E isso foi uma outra coisa que foi muito interessante na época, porque o Dead Space, cara, ele não tinha cutscenes, mano. Então tudo que acontece no jogo está acontecendo em tempo real na tua frente, sabe? Isso foi muito impactante, mano. Por exemplo, né, você tá andando ali e de repente te chamam no rádio e abre uma tela ali do lado da cabeça do personagem com um vídeo, né? Com o, sei lá, com o Hammond, por exemplo, falando, ó, consegui chegar na parte aqui, vou religar o sistema, não sei o que, tudo em tempo real. Você pode continuar jogando enquanto o vídeo tá rolando, né? Uma outra coisa que foi muito interessante é que esse jogo, para aumentar a imersão, né? Não só você não tem as cutscenes, né? Tudo acontecendo em tempo real, como você também não tem o HUD, né, cara? Então, tudo que você consegue ver de informação, sua barra de vida, sua barra de stasis e tal, você vê na armadura do personagem, na própria roupa do personagem, com indicadores de LED, assim, muito interessantes, cara. Né, na coluna vertebral dele tem um marcador de LED ali que vai de verde a vermelho, né, para indicar a saúde do personagem. Isso foi muito massa, mano. E como o Isaac ele não é um soldado, né, nenhum deles ali eram soldados, ele não tem uma arma, cara. Tanto que você começa o jogo completamente desarmado, né? E aí você encontra bem no comecinho do jogo ali um Plasma Cutter, né? Que é a arma icônica desse jogo, velho. Que o Plasma Cutter, na verdade, ele não é uma arma. Ele é uma ferramenta de engenharia, ele é um cortador de plasma, sabe? Pra você cortar, sei lá, mineral, enfim, né? Mas ele parece uma pistola, assim, de plasma. Então você começa com ela o jogo. E quando você pega essa arma, bem no comecinho, já chama atenção também que ela não usa munição de arma de fogo, né? Porque ela é uma arma de plasma. E aí você vê que você tem a opção de girar a arma na vertical, orientação vertical ou horizontal. Só que no começo você não sabe ainda por quê, né? Você só vai descobrir quando você enfrentar os primeiros inimigos, porque uma coisa que é interessante, que como esse jogo não tem cutscenes, como é que você vai descobrindo mais sobre a história do jogo? Você vai encontrando alguns personagens ao longo do caminho, alguns sobreviventes, né? O Hammond e a Kendra, eles vão também encontrando alguns sobreviventes e aí eles falam com você, olha, descobri isso, descobri aquilo, então vai revelando a história aos poucos. E também tem duas coisas que eu amo muito em jogo de terror, cara, que eu adoro, que é o environmental storytelling que eles chamam, que é quando o cenário te conta a história.
Por exemplo, quando você pega a tua arma, né? Você vê pintado na parede com sangue assim, cut off their limbs, né? Ou seja, arranque os membros deles. Então o jogo já está te dando dicas ali. Alguém pintou com sangue. Não adianta você tentar tirar na cabeça como nos outros jogos de terror, né, cara? Ou tentar derrubar o inimigo com muitos tiros no peito, por exemplo. A ideia do Dead Space é que os inimigos eram a tripulação, né? E eles foram transformados por um objeto misterioso que eles acharam num planeta chamado Marker ou Marcador. Então, a Ishimura descobriu esse marcador num planeta, que era um objeto completamente alienígena, diferente de tudo que já tinha sido visto. Então, eles resolvem trazer esse artefato para dentro da Ishimura, mano. E aí, quando eles trazem esse artefato para dentro da Ishimura, esse artefato começa digamos, conversar com as pessoas mentalmente, psiquicamente, assim, transformando as pessoas em zumbis loucos, assim, cara. As pessoas começam a ficar loucas mesmo, enlouquecer, assim, e elas começam a atacar umas às outras, ficarem super agressivas, e aos poucos elas vão sofrendo mutações físicas também, até que elas se transformam nos necromorfos, que são os inimigos do jogo, né? E diferente dos outros jogos, como eu tava dizendo, cara, você tem que arrancar os membros do bicho, cara, atirar na perna, atirar nos braços, você tem que ir despedaçando e desmembrando os inimigos, cara. E não importa quanto você tira a perna, braço, eles continuam vindo pra cima de você. E isso era aterrorizante, mano. Porque num jogo de terror até aquele momento, você atirava na cabeça do zumbi e ele caía e beleza, né? Ali não, cara, você tá metendo bala, o bicho continua vindo sem perna, sem braço, e vem se arrastando assim. Nossa, é aterrorizante, né? Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito de jogo de terror, que é quando o ambiente te conta informação, né? Você vai pegando aqueles logs, né, no chão, assim, que são mensagens que as pessoas deixaram também. E tem muita parte ali, cara, que tipo assim, você vê que, por exemplo, alguém tentou barrar uma porta pra alguma coisa não sair ou não entrar, assim, aí você fica pensando, nossa, mano, o que será que eles estavam tentando impedir de entrar aqui, né? Tem partes assim que, tipo, você vê que tem um rastro de sangue que vai seguindo, 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 assim, aí entra num banheiro e entra na cabine do banheiro e a porta tá fechada. Aí você fala, será que é alguém precisando de ajuda, né? Que foi se arrastando, sangrando? Ou será que arrastaram algum monstro e jogaram ele aí? Você fica meio assim, né? O ambiente é maravilhoso, cara, nesse jogo. Né? E a outra coisa que eu gosto muito, que eu falei que são duas coisas, é esse lance de você ir descobrindo a história pelos logs que as pessoas deixaram pra trás, cara. Sabe, por esses áudios, por esses textos que as pessoas deixaram pra trás, você descobre espontaneamente no teu gameplay, né? Então o ambiente te conta a história e as pessoas que estiveram ali te contam a história também, mano. E isso, cara, é aliado com essa atmosfera super opressiva, cara, porque os cenários do Dead Space são maravilhosos, mano. Cenários super opressivos, assim, claustrofóbicos. Aquela nave ali suja que você vê que foi muito usada já. A Ishimura ela já está sendo decommissioned, que eles chamam, né? Já está sendo aposentada. Que ela é uma nave muito antiga. Ela é um planet cracker, né? Ou seja, ela é uma nave de mineração que literalmente arranca pedaços dos planetas para minerar aqueles pedaços, né? Então ela é uma nave gigantesca. Inclusive foi um desses pedaços que eles arrancaram no planeta que eles descobriram um marker, né, dentro desse pedaço e trouxeram para a nave. E assim, cara, pra quem assistiu o filme do Alien lá de 79 ou o Aliens, né, vai saber exatamente do que eu tô falando, assim. Aquela nave bem mecânica mesmo, um monte de tubulação, fio espalhado pelo chão, faltando algumas partes, assim, tipo placas de proteção que já não estão mais ali, sabe? Fios expostos, vazando fumaça, né? Saindo fumaça, pingando água dos encanamentos e tal. Como se fosse algo que tivesse sido um lugar que tivesse sido muito utilizado e pouco reparado, pouco consertado, cara. E não é só o ambiente, mano. É a posição dos inimigos, o posicionamento inteligentíssimo dos inimigos. Porque muitas vezes você vai estar, por exemplo, assim, num corredor. Imagina você abrir uma porta ali, você se depara com um corredor. Nesse corredor lá no fundo tem uma outra porta e esse corredor ele se abre à direita, por exemplo, um outro corredor que vira à direita, certo? Beleza. Aí você fala, bom, então primeiro eu vou dar uma olhada nessa porta e depois eu entro à direita. Daí conforme você está se aproximando dessa porta, cara, do nada cai do teto assim uma placa e cai um inimigo na tua frente, plá, né, gritando na tua cara. Você toma aquele puta susto, cara. Aí qual é a tua reação inicial? Pô, vou voltar pra trás, me preparar pra enfrentar esse inimigo. Quando você vira pra trás, tem outro inimigo vindo da porta da qual você entrou. E aí você se vê cercado com o inimigo pela frente e por trás. E aí você tem que, né, descobrir o que você vai fazer. Vou matar o que tá vindo pela frente. Enfim, você começa a entrar em pânico e os inimigos eles correm pra cima de você, cara. E como eu disse, você vai desmembrando eles, né? E eles não param de vir, cara. E aí, beleza, você mata um deles.
E aí, o legal desse jogo é que quando você mata um inimigo, você pode pisar no corpo pra pegar munição. Isso é uma mecânica bem legal do Dead Space, cara. Bem da hora de fazer também, né? E aí você mata esse inimigo que tá atrás, mata o outro que tá vindo na frente, sabe? Aí você fala, pô, vou entrar nessa porta. Aí a porta não abre, aí você vira pra tua direita, já tem um inimigo saindo da parede, assim. Você se vê completamente cercado. E esse jogo, ele vai soltando, assim, vários tipos de inimigos diferentes às vezes, cara. Sim, porque o Dead Space tem necromorfos, inimigos, assim, icônicos, né, cara? Tem o Slasher, que é o inimigo padrão, assim, que os braços deles são transformados em duas lâminas ósseas. Tipo assim, pensa que o braço do cara foi substituído por um facão de osso gigantesco. Tem os Lurkers, que pessoalmente é um dos que mais me dá arrepio, que são os bebezinhos, cara, infectados que soltam uns tentáculos que disparam projéteis. Eles podem andar pelas paredes, pelo teto, você tem que ir cortando os tentáculos desses bebezinhos e eles choram, cara. É muito tenso, mano. Tem os Leapers, que são as criaturas com tem uma cauda afiada assim, e eles pulam longas distâncias, tá ligado? Eles chegam pertinho de você assim com um pulo só. É muito tenso. Tem o Pregnant, cara, que é um inimigo gordão, assim, que ele tem uma barriga que tá cheia de. Como se fossem vermes, assim, na barriga. E aí você atira na barriga dele, cara. Por exemplo, você vai cortando a perna dele, cortando o braço. Se sem querer você atirar na barriga dele, a barriga dele abre e libera tipo essas criaturinhas, assim, esses vermezinhos, e eles vêm aos montes pra grudar em você e sugar a tua vida, cara. É muito tenso. Tem o Infector, que é um dos piores, cara, que é como se fosse. Pensa numa arraia, mano. E ela transforma os cadáveres em novos necromorfos. Tipo assim, quando você vê esse bicho, ele tem prioridade máxima, cara. Você tem que eliminar ele na hora, senão ele vai infectando os cadáveres e transformando eles em necromorfos, mano. Que mais? Tem o Exploder, que tem um braço grande com um saco explosivo, que você pode inclusive cortar esse saco fora. Aí você usa a tua ferramenta de cinética, né, o Kinesis que eles chamam no jogo, né? O que é essa ferramenta? O Isaac ele tem algumas habilidades, digamos, de engenharia, né? Que é a cinética, que é uma habilidade que permite você manipular objetos à distância, cara. Pensa como se fosse a força dos Jedi, sabe? Então você pode, por exemplo, pegar esse inimigo, cara, cortar esse saco com o cortador sem atingir o saco, né? Puxa esse saco com a cinética e arremessa nos inimigos, cara. E aí esse saco explode, detonando todos os inimigos. Você também tem um módulo de estase, né, que congela temporariamente objetos inimigos. Então, quando você está muito cercado, você usa esse estase, os inimigos ficam meio que em câmera lenta. Você pode ir desmembrando eles um por um, assim. Então, ele tem algumas ferramentas também que ajudam, né, a passar o jogo. Você tem outros inimigos também que, como o Guardian, né, que é um inimigo que ele está fundido na parede, assim. Porque conforme você vai avançando no jogo, cara, você vai vendo que esses necromorfos, assim, eles vão criando como se fossem algumas colônias, sabe? Mais ou menos como se fossem os aliens mesmo. Por exemplo, no segundo filme, sabe? Na parte da rainha, que você vê que tem um monte de ovo, que a parede está toda dominada por um negócio orgânico, assim. Eles fazem isso também nesse jogo, né? E aí tem um inimigo que fica fundido na parede, ele vai disparando em você. Vai soltando alguns inimigos no chão, assim, é muito nojento, cara. E tem um dos inimigos que é um dos inimigos mais aterrorizantes dos jogos de terrores pra mim, que é o Divider, cara. O Divider, ele é um inimigo, ele é como se fosse um necromorfo alto, bem alto, esguio, assim, magro. E ele vai, tipo, cara, ele se aproxima de você andando de uma forma muito estranha, assim. E quando você mata ele, cara, se você não arrebentar a cabeça dele assim, a cabeça pode sair do corpo e vir correndo em direção a você, assim, com tentáculos, como se fosse aqueles bichos do The Thing, sabe? Aquele filme, acho que é do John Carpenter, mano. Então os inimigos são muito variados e às vezes o jogo te lança vários deles ao mesmo tempo. Tem os inimigos que são sub-bosses também, os inimigos diferentes, né, mais difíceis de derrubar, né? E aí você tá cercado nesse mundo de terror. Muitas vezes ali a parte que você tá mal tem iluminação. Você tem que contar com a tua lanterna, né? Porque é um clássico de jogos de terror. Não importa, você vai estar 100 mil anos no futuro, você ainda vai ter que usar uma lanterninha, né? Mas essa atmosfera do jogo é tão opressora, cara, é tão deprimente, assim, você se sente o tempo todo ali acuado, sem ter pra onde correr, né? E os inimigos vão saindo de todo quanto é lado, você não tá esperando, assim, às vezes, cara. Sabe, você fica cercado, surpreendido, eles vão saindo do teto, da parede. Mano, é aterrorizador demais, assim. E é claro que o que faz um grande jogo de terror, uma grande atmosfera de terror, não é só o gráfico, né, ou o ambiente, mas sim o som, né, a trilha sonora ou a falta dela, no caso do Dead Space, né. Que o Dead Space muitas vezes não tem trilha sonora, é só aquele som ambiente da nave, e isso é muito mais aterrorizante, velho. Porque tu tá andando ali naquele corredor, eu vou pôr aqui um trechinho pra você ter uma ideia de uma ambientação do jogo Dead Space. Ó, você tá andando ali no corredor, imagina, você tá andando nesse corredor super escuro, as luzes piscando, de repente as luzes apagam e você fica ouvindo grunhidos distantes, assim,
sabe? Partes mecânicas da nave operando, ecos, gritos, assim, cara, é muito aterrorizante, mano. Saca só. É, meu velho. Tá vendo? Ele tem até algumas alucinações que você fica ouvindo, você não sabe se é real, o que que não é, né? E aí você tá andando ali, mano, né? Vendo as anotações na parede, escrito com sangue. Tem alguns corpos caídos ali, dilacerados e tal. Você não consegue. Você não sabe o que tá depois da próxima porta. Você não sabe se aquele barulho que tá ali na esquina é real ou não é, né? Isso vai te deixando ali sempre tenso, cara. Nossa, um ambiente maravilhoso pra quem gosta de jogo de terror, né? E também a nave, né, falando já no ambiente, ela não é o mesmo ambiente do começo ao fim. Conforme você vai avançando no jogo, né, você pega um, eu não sei como se chama isso em português, tipo um bondinho, cara, aqueles tram que eles chamam, né, como se fosse, pensa num bondinho, sabe? E você vai, conforme você vai passando o jogo, você vai avançando dentro da nave, né, vai indo para outros setores dentro da nave, mano. Então você começa ali no hangar, né, na doca de carga. Então, a parte ali geralmente tem bastante container, né, bastante caixa, tal. Padrão mesmo de filme de terror assim. Daí você vê o centro de comando da Ishimura também, né, tem o controle de comunicações, os sistemas de defesa. Você passa pela engenharia, onde tem os reatores, né, os sistemas de energia e manutenção geral da nave. Tem uns puzzles bem legais lá também, porque sim, Dead Space tem puzzles, tá? Não é só tiroteio, tá? Tem um dos ambientes que me deixou mais com o coração na mão mesmo, que é o Medical Deck, né, o setor médico da nave, as enfermarias, os laboratórios e os necrotérios. Nossa, mano, só de lembrar isso aí tá me arrepiando, cara. Os locais que tem experimentos, né, com alguns necromorfos também, cê é louco, mano. Tem um outro lugar que eu gosto muito, que é o Hydroponics, né, o setor de hidroponia, que é onde eles cultivam vegetais para alimentação, né, plantas. Ali tem as hortas, os pomares e tal. Tem a purificação de ar também. E nessa parte, cara, principalmente no remake, porque o remake que saiu em 2023, muitas partes do jogo foram retrabalhadas. E esse setor aí foi um dos que ficou mais legais no remake. Você tem um inimigo específico desse setor que vai soltando uns poros tóxicos no ar assim. Depois você passa pelo Mining Deck, que é a área de extração e processamento de minério, né, mano? E aí é onde você tem acesso às zonas externas, expostas ao espaço, porque no Dead Space você também sai pro espaço, cara. Você sai para as partes externas da nave. Tem o setor de habitação também, né? O Crew Quarters, onde ficam os dormitórios, as áreas de conveniência, setores de lazer da galera, né? Enfim, não é só. Você não vai estar sempre naquele mesmo ambiente. O ambiente está sempre variando também. Só que, cara, apesar do Dead Space ser um jogo maravilhoso, cara, maravilhoso, incrível, você pode jogar ele hoje, ele ainda vai ser um jogo surpreendentemente atual, né? O ambiente dele é maravilhoso, o áudio dele é perfeito, né? O Isaac como personagem é um cara bem legal, porque ele é um protagonista ali, né? Tipo um cara do dia a dia, um engenheiro, não é um soldado, né, cara? É o esquema de desmembramento, sabe? Que é um sistema de jogo completamente diferente. Aquela narrativa ambiental que eu comentei com vocês, né? Todos esses fatores fazem do Dead Space um jogo magnífico, mano. Só que em 2023 saiu o Dead Space Remake. Eles fizeram um remake desse primeiro jogo. Aí, meu velho, o que era bom ficou perfeito, mano. O Dead Space de 2023 é a versão definitiva, na minha humilde opinião, e é a versão que eu recomendo, se for possível, você jogar hoje. Mano do céu, imagina você pegar um negócio que já era aterrorizante e, sei lá, cara, graças à tecnologia dos consoles atuais, aí você conseguir colocar muito mais detalhes, né? Fazer o terror muito mais palpável mesmo. Então, pra mim, ele é a versão definitiva. Primeiro, apesar do primeiro jogo ser legal, né, cara? O Isaac, ele sofria daquela coisa dos jogos lá daquela época de 2008 ali, que era o personagem silencioso, mano. E eu nunca gostei de personagem silencioso. Nunca. Pra mim nunca fez sentido. Porque como é que você tá inserido num universo onde você tá ali conversando com as pessoas e você não fala nada, mano?
E aí tudo bem, eles justificam isso como o Isaac tendo um trauma, né? Que ele tinha um trauma lá que ele precisava se livrar e no segundo jogo ele fala, então no segundo jogo ele se recuperou desse trauma e tal. Pra mim nunca colou essa desculpa. Então ele se tornou um personagem que era tipo assim muito raso, né? O Isaac ele era um personagem muito raso. E isso permitia que ele fosse um capacho de todo mundo no primeiro jogo, porque como ele não tinha uma retórica, como ele não conseguia debater nada, as pessoas ficavam dando ordem pra ele, sabe? E isso é um dos pontos negativos, na minha opinião, no primeiro jogo. Isaac, vai lá e faça isso. Isaac, faça aquilo. Isaac, abra a porta. Isaac, faça um picolé. Isaac, limpa o chão. E ele nunca fala não, então você tem que ficar. Você basicamente fica fazendo essas missões o jogo todo. Religando o gerador, abrindo porta, ligando a parte da iluminação. No remake, cara, deram uma personalidade pro Isaac. Isso ficou muito legal, cara. Muito legal, porque agora ele fala: não, vai lá e abre você. Ou tipo, não, se eu for lá, se eu fizer isso que você tá me pedindo, vai dar merda, cara. Eu preciso fazer outra coisa antes. Não, eu não vou fazer isso que você quer, eu vou fazer de outra forma porque eu sei que vai dar errado. Eu sou engenheiro, você não é. Então é muito legal, ele vai debatendo. Não só isso, mas ele consegue conversar com outros NPCs que ele vai encontrando durante o jogo, né? Porque no primeiro jogo você encontra alguns sobreviventes, inclusive o antagonista principal do jogo, o Dr. Charles Mercer, né? Ele é um cientista fanático, mano. Ele acredita que os necromorfos são a principal forma de evolução da humanidade. Ele fica realizando experimentos, né, tal. E e assim, no primeiro jogo ele tá dando aqueles discursos de vilão e você fica ali parado, assistindo, sem poder falar nada, né? No remake não, cara. O Isaac, tipo, fala, não, cara, calma aí. Ele tenta conversar com o cara, entender o lado do cara, tentar convencer o cara a não fazer os experimentos e tal, né? Enfim, não vou dar muito spoiler aqui também. Então você adiciona mais uma profundidade ao Isaac, sabe? Inclusive a Kendra e o Hammond, que são os teus companheiros, eles não se bicam muito assim. Um desconfia do outro, né? E aí eles ficam se bicando no primeiro jogo, assim, sabe? Ah, você não sei o que, você tá escondendo alguma coisa e tal. E você fica ali assistindo aquela discussão, aquela DR dos dois personagens. No remake não, cara, você se mete no meio, tipo, ô, para com isso, tal, a gente tem que se unir, assim, então dá essa profundidade a mais ao Isaac, sabe? Isso foi um fator que já fez uma diferença grande pra mim, assim, fez eu me aproximar mais do Isaac, gostar mais dele, né, como ser humano mesmo, cara, como um cara ali que consegue se expressar, né? Outras mudanças também que eles colocaram que eu gostei muito no remake, cara, é o fator de você não ter que comprar as armas mais na lojinha, né? Porque tem uma loja no primeiro jogo que você vai gastando uns nodes que você acha, que é tipo uns discos que você vai achando, e aí você vai colocando eles numa máquina e eles funcionam como dinheiro, assim, você vai dando upgrade nas tuas armas com eles também. Então no primeiro jogo você tem que comprar as tuas armas, cara. No remake não, você acha elas de uma forma mais orgânica durante o jogo, durante o gameplay. Então, aquilo que eu te falei, cara, o ambiente te contando a história. Você vê que tem um cara ali que tá com uma serra industrial tentando cortar a porta para poder sair. E aí ele foi pego por um necromorfo antes. Ele tá no chão estraçalhado ali com a serra na mão. E aí você vai lá e pega essa serra pra você. É uma forma muito mais legal de adquirir as armas, né? Você também não precisa ficar gastando os nodes ali em espaços vazios, porque no primeiro jogo, eu quero melhorar minha arma. Você tem que colocar 4 nodes para melhorar, para chegar no espacinho dela onde você quer melhorar. No remake eles removeram isso. Cada node que você gasta, você já está melhorando alguma coisa, sem ficar investindo em espaço vazio para chegar onde você quer. Outra coisa, tem missões secundárias no remake, mano. Tem side quest que expande mais a história, seus personagens também são completamente opcionais, e isso me leva ao backtracking do jogo, mano. Agora, né, o jogo não simplesmente vai empurrando você pra frente, você tem um mapa mais aberto e interconectado, cara. Então você pode usar aquele bondinho que eu te falei pra viajar entre os setores da nave, indo e voltando ao seu bel prazer, tá ligado? Você tá fazendo uma side quest que te manda voltar lá no setor de hidropônicos, beleza, você volta lá. Outra coisa que eu achei legal, tem muito. Em vez de você simplesmente pegar um datapad no chão e ficar lendo, agora você pode pegar um datapad holográfico que solta o holograma assim no cenário. Então você vê o holograma da pessoa, ela conversando, ela fazendo ali o que ela estava fazendo, né? Em tempo real, como se fosse um holograma. Muito mais imersivo, cara. Conversa entre os personagens e tal. O sistema de desmembramento foi muito aprimorado no remake. Agora, cara, você consegue, tipo assim, você tá dando tiro no inimigo, você vê a pele dele estourando, os músculos arrebentando, os tendões voando, assim, até chegar nos ossos, cara. Aí você vai cortando camada por camada dos inimigos, né? Tem até o lança-chamas, quando você taca fogo no inimigo, você vê eles derretendo, assim, cara. Putz, é muito, muito mais imersivo, assim. Você vê tripa voando pela parede, despedaçando os personagens camada por camada, assim, os monstros tornam eles muito mais reais, sabe, mano? Uma outra coisa também que eu achei legal no remake é que tem um diretor de intensidade, mano. Se você já jogou o Left 4 Dead, você sabe do que eu tô falando. Conforme você tá com mais vida, o jogo vai jogando inimigos mais difíceis, por exemplo, pra você e menos recursos. Conforme você tá ficando mais arrebentado, assim, o jogo vai te ajudando um pouco mais, não coloca tanto inimigos mais fortes, assim. E
Quando você faz backtracking, você volta para um setor que você já passou, os inimigos são diferentes, não estão mais no mesmo lugar, o jogo vai se adaptando conforme você vai jogando, sabe? Muitas partes do jogo original também que eram muito entediantes foram melhoradas, mano. Como naquela parte no primeiro jogo em que você tem que sentar num canhão e ficar atirando nos asteroides que estão chegando para não deixar eles atingirem na nave, né? Agora não, cara, agora não tem mais isso. Você sai para fora da nave e você tem que atirar nesses, você tem que ir ativando os canhões no exterior da nave, porque eles não estão mais funcionando, né? Então você vai enfrentando os necromorfos no espaço sideral assim, voando com a tua armadura, né, com a tua roupa, e aí você tem que ir ativando manualmente os canhões para os canhões atirarem nos asteroides, assim, muito mais dinâmico, sabe, cara? Tem combates com monstros que eram parados, você parado dentro da nave, agora você tá lá fora e você vai voando, assim, os tentáculos do bicho vão tentando te pegar, assim. Putz, muito mais dinâmicos os combates, mano. Essas partes que eram partes chatas do jogo se transformaram em partes, nossa, muito mais interessantes. E como se os gráficos já não fossem bons o suficiente, cara. Os gráficos no remake são absolutamente surreais nos níveis de detalhes, assim, cara. São maravilhosos, mano. Nossa, não tem nem como comparar, assim. Graficamente ele é lindíssimo. Tem até uns documentários no YouTube que eu recomendo você ver sobre Dead Space Remake, que é da própria produtora, assim, mano. Que mostra, por exemplo, quando você passa por uma fumaça, tem um encanamento ali vazando fumaça, por exemplo. E você passa com o personagem pela fumaça, a fumaça reage a você, cara. O vapor reage a você passando, assim, ele deforma, sabe? Mano do céu, é surreal, assim. E também tem o lance da música, né? Agora o som é 3D, com áudio atmosférico, assim, então você sabe da onde o inimigo tá vindo só pelo som. Você se sente realmente imerso naquilo ali, cara. Então, assim, se você puder jogar hoje a versão remake, show de bola. Inclusive, eles mudaram algumas coisas que acontecem na história também para não pegar os jogadores. Aliás, para pegar os jogadores de surpresa, né? Para não ficar aquela coisa igual ao primeiro jogo, né? Então, tem reviravoltas que não tinham no primeiro jogo, tem coisas que acontecem, personagens extras que não tem no primeiro jogo também, tá? Então, assim, se você puder jogar o novo, eu recomendo. Mas se você não puder jogar o novo, joga o original, que ainda vale muito a pena. E assim, cara, se você puder, joga os dois, pra ver as diferenças entre eles. Você vai ver aí o que 2 décadas conseguem fazer de evolução em hardware, mano. Bom, velho, eu queria ficar falando muito mais sobre Dead Space aqui, mas a gente vai falar sobre o 2. E sim, vamos falar sobre o 3 também. Mas eu espero que você tenha se divertido aí. Esse foi o nosso Residência do Ivo sobre Dead Space, o original e o remake. Cara, dê uma chance pra esse jogo. Se você gosta de jogo de terror e nunca jogou, jogaço, cara. E, de última recomendação, tem os quadrinhos também que são maravilhosos. E acho que uma ou duas, uma animação também muito legal, contando a história aí do universo do jogo. Recomendo bastante. Mas, acho que por hoje tá muito bom. Aqui é o Nino. Eu vou matar uns necromorfos aqui, cara. Te encontro lá no setor hidropônico. Aquele abraço. Fui!